Que é lindo. Graça e paz, povo de Deus, amém? Boa noite a todos. Quantos nos visitam nessa noite? Tem alguém que está nos visitando nessa noite? Amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus, uma alegria eu recebê-los. No final do culto eu quero dar um abraço em vocês, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, povo de Deus, como a minha esposa bem falou, nós estávamos em viagem. A minha mãe esteve aqui juntamente com a minha filha. Nós fomos deixá-las na cidade de Imperatriz, Maranhão, e retornamos. Foi necessário resolver algumas coisas por lá. E o Maranhão não é perto não, irmão. Só de viagem, de estrada. Geralmente a gente gasta 4 dias, que é 2 dias para ir, mais 2 dias para voltar. Mas por conta de algumas situações, alguns livramentos que Deus nos deu, infelizmente logo aqui na saída já tivemos uma situação com o carro, mas eu sei que foi um livramento do Senhor, de algo maior, e foi necessário também ir mais com calma, porque minha mãe não aguenta uma viagem assim tão extensa, uma pegada direto, né? Então a gente acabou gastando um pouco mais de tempo nessa viagem. Obrigado, Stephanie. Mas estamos aqui, para a glória de Deus, amém? Queridos, nós, como nós somos orientados pelo nosso pastor presidente, a cada início do ano, nós trazemos uma palavra a respeito dos 7 pilares, daquilo que nós caminhamos como Ministério Nova Aliança. É claro que nós temos a Bíblia como nossa base de regra, de fé e prática. E esses princípios que norteiam o Ministério Nova Aliança são princípios que foram resumidos, que nos ajudam a caminhar como igreja, que nos ajudam a nos posicionar como igreja do Senhor. E nós vamos estar falando desses 7 pilares pelos próximos domingos. E hoje nós vamos falar do primeiro pilar, que é um lugar de amar a Deus e amar pessoas, amém? Eu quero, inclusive, que projete aí 7, por favor, para a gente estar relembrando aí. Então, irmãos, nós temos como primeiro pilar desse ministério, nós buscamos ser um lugar que ama a Deus, amém? Diga comigo, um lugar que ama a Deus. Diga comigo, um lugar de amar a Deus, um lugar de amar pessoas, ser uma igreja da palavra, ser uma igreja do poder, ser um lugar de santidade, ser um lugar de liberdade e ser um lugar que vive por revelação. Amém? Vamos orar um pouco mais? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos mais uma vez nesse lugar, para te adorar, para celebrar o teu nome, para glorificar o Senhor, para reconhecer o teu senhorio, a tua soberania. Papai querido, e vem nos ajudando na compreensão, no compartilhar dessa palavra, na revelação, no entendimento. Papai de amor, e eu quero te pedir, traz algo novo ao nosso coração. Vai ministrando, Senhor, vai nos fazendo entender aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a começar por esse primeiro princípio, que é que nós buscamos ser, ó Deus, um lugar que ama o Senhor, buscamos ser pessoas que amam o Senhor e que expressamos esse amor através da nossa obediência. Meu Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos desse lugar toda a presença que não é tua, todo roubador de palavra, todo aquilo que vem para deturpar, todo aquele que vem, Senhor, para tirar a atenção, todo aquele que vem, Senhor, para trazer confusão, nós lançamos fora desse lugar e liberamos apenas o teu doce Espírito, que já está nesse lugar, Senhor, trazendo entendimento da tua parte. No nome poderoso de Jesus, nós abençoamos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é bom. Louvado seja o Senhor.
Amém, amados? Então, amados, tudo que nós caminhamos como Bíblia, tudo aquilo que nós caminhamos como cristãos está pautado nesse manual, nessa bússola que norteia a nossa vida. E, irmãos, tudo aquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, seja a área pessoal, profissional, familiar, seja em qual área for, tudo a Bíblia nos traz essa orientação, nos traz esses ensinamentos. E como igreja, como irmãos em Cristo, nós vamos buscando compartilhar uns com os outros aquilo que a Bíblia vem falando conosco, vem nos ensinando, vem nos instruindo, vem nos revelando. E, irmãos, cada testemunho, a cada vivência da palavra nos ajuda a compreender melhor. E esse ministério, que esse ano completa 21 anos de gerado, e eu sei que foi Deus que gerou esse ministério, eu sei que foi o Senhor quem chamou o nosso pastor para isso. Esses dias eu tive com alguém e estávamos tratando sobre outras coisas, e ele falou de uma igreja Imperatriz do qual um dia o nosso pastor fez parte, nosso pastor presidente. E eu percebi que ainda havia naquela pessoa, parece assim que havia ainda uma tristeza nele por não entender realmente como aconteceu, né? O nosso pastor, ele fazia parte de uma outra igreja, mas por buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus, ele passou então a viver o renovo do Espírito Santo através do batismo em línguas estranhas, e esse ministério ele não caminha com esse entendimento, com essa compreensão, e pediu que o nosso pastor pudesse estar se retirando, e assim ele fez. E a partir daí ele nunca houve no coração dele uma intenção de fundar um ministério próprio, mas ele sabia do chamado, daquilo que Deus tinha para o coração, para a vida dele, e aprove Deus, e para a glória de Deus ele atendeu a esse chamado e tem alcançado a tantas pessoas. Hoje nós somos mais de 200 igrejas espalhadas pelo Brasil e por outras nações da terra, e que tem abençoado a vida de muitas pessoas como a minha e como a sua, e eu quero orar por isso nessa hora. Eu quero orar, é algo que nós sempre fazemos, você sempre nos vê orando pelos nossos pastores, pela nossa supervisão, que é a pastora Irani, e pelos nossos pastores presidentes, que é a pastora Nonato e a pastora Maria de Jesus, e nós louvamos a Deus pelo sim deles, amém? Eu gostaria que você pudesse, do jeito como você está, ore abençoando a vida dele, ore pedindo para que o Senhor visite a casa dele, a família dele, traga tudo aquilo que ele necessita como família, como ministério. Pai, no nome de Jesus, graças te damos pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Nonato, da pastora Jesus, de toda a sua casa. Abençoamos também a vida da nossa pastora, supervisora, a pastora Irani. Papai querido, e te pedimos agora, visita eles agora nas suas necessidades, naquilo que eles necessitam para esse tempo, seja algo físico, seja algo, ó Deus, espiritual, seja algo, Senhor, emocional, meu Deus, mas vai tocando eles agora. Guarda eles, Senhor, como igreja do Senhor, nós oramos por ele, colocando o Senhor e clamando ao Senhor para que o Senhor visite eles, guardando, protegendo, livrando, acampa os teus anjos, meu Deus, ao seu redor, ao redor daqueles que estão ligados a eles através de um laço familiar, toda a sua descendência. Papai de amor, no nome de Jesus, e muito obrigado pela vida dos teus filhos, muito obrigado pelo sim deles, muito obrigado, Senhor, porque um dia eles ouviram a tua voz e eles decidiram dizer sim. E hoje nós somos alcançados por causa da vida deles. E nós te damos graça e os abençoamos no nome de Jesus. Amém? Então, amados, quando o pastor foi iniciar esse ministério, ele teve, logo no início, no começo, ele teve uma visão, ele teve um sonho. E desse sonho nasceu essa logo, que são duas mãos. Ela não é uma mão de comprimento. Vem cá, Antônio, por favor. Ela não é uma mão de comprimento. A mão de comprimento, ela está assim, na horizontal. Essa é uma mão de resgate. Por isso que ela está assim, nessa posição vertical.
que representa o resgate do Senhor, nos resgatando, nos alcançando, e também representa o resgate, Deus nos usando para resgatar outras pessoas. Amém? Obrigado, meu filho. Então, daí nasce os dois primeiros pilares, que é um lugar de amar a Deus e um lugar de amar pessoas. Então, amados, essa mão, ela vem para expressar aquilo que de fato representa esse ministério. Então, quando nós falamos sobre esses pilares, irmãos, nós precisamos entender que essa é a maneira que nós precisamos nos posicionar ou precisamos agir para que possamos viver o que de fato, através desses pilares que são pautados na Bíblia, nos ensina e nos desafia. Porque é muito fácil dizer que amamos a Deus, é muito fácil dizer que amamos pessoas, mas o nosso maior desafio é conseguir expressar isso através de atitudes. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, a começar por esse primeiro pilar, que é o lugar de amar a Deus. Amém? A primeira coisa que eu preciso entender, irmãos, é que o amor de Deus, ele é a expressão maior do que ele representa para nós. O amor de Deus na nossa vida, ele é expresso através de uma atitude. E é possível que em toda a Bíblia nós vamos ver várias vezes Deus ele se manifestando ou manifestando esse amor por nós. Mas eu creio que talvez o texto base que nós conseguimos entender a expressão desse amor está em João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a descrição clara de que o cristianismo ele é resultado desse amor de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer aqui em João 3,16 é que esse Deus que um dia amou o homem, que ama esse homem, um dia ele decidiu expressar esse amor através de uma entrega, e uma entrega completa. Quando Deus coloca o homem no jardim, Deus coloca o homem não é porque ele precisava do homem. Deus ele já é perfeito em si, ele já é completo em si. Mas ele coloca o homem para se relacionar com o homem. E um dia Satanás vem através da sua maneira sorrateira de agir, acaba levando o homem ao pecado. Irmãos, e naquele momento, o Senhor ele poderia ter anulado o homem, destruído o homem e ter recomeçado tudo. Mas a Bíblia diz que ele ama o homem de tal maneira que ele traça agora uma nova rota para que pudesse trazer de volta essa reconciliação de Deus com o homem. E a maneira que Deus faz para reconciliar o homem com Deus é através de uma entrega. Então, ele envia um homem perfeito para que pudesse morrer, se entregar e ressuscitar por aqueles que eram imperfeitos. Então, esse amor do Senhor, ele é tão intenso que ele veio através de uma entrega. E dessa maneira, irmãos, Deus vai nos ensinando que a expressão de amor, ela precisa vir através de uma atitude. E é dessa maneira que ele nos desafia a amá-lo, através de uma expressão de entrega. E é interessante que a língua que mais consegue nos fazer compreender a respeito de tantas coisas, que é o grego, é uma língua mais completa. E o grego ele consegue estabelecer vários tipos de amor. Ele consegue estabelecer o amor filéu, que é o amor entre uma pessoa e outra, que significa uma afeição, um carinho. Ele consegue falar também sobre o amor eros,
que é o amor entre um homem e uma mulher. Mas esse amor que, no grego, esse amor de Deus, ele é o amor ágape, que é um amor sacrificial, que é um amor capaz de, se for necessário, entregar a sua própria vida. É um amor que reflete uma dedicação absoluta a alguém. Mas não por obrigação, mas por uma vontade expressa. Então, irmãos, Deus ele não era obrigado a nos amar, mas ele decidiu nos amar e se entregar, e entregar o seu Filho por nós. Da mesma maneira, nós, ao amá-lo, nós precisamos ter essa decisão de sermos capazes de nos entregar por ele completamente. E de maneira voluntária, não de maneira obrigatória. Por que você já parou para pensar? Por que no meio do jardim, Deus ele coloca dentre as árvores que ele coloca no meio do jardim, além da árvore da vida, ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele poderia não ter colocado nada que levasse o homem ao pecado, sim ou não? Claro. Ele desde lá ele já poderia ter colocado o homem, criado o homem, não dado opções para que o homem não pecasse contra ele. Mas desde lá Deus deu ao homem o chamado livre-arbítrio. E essa árvore que um dia esteve lá no jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, ela continua diante de nós todos os dias. E o que ela representa? Ela representa uma vida independente de Deus. Todas as vezes em que eu decido caminhar a minha própria vida baseado nas minhas verdades, nas minhas convicções, no meu entendimento, naquilo que eu acho e pronto, eu estou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida representava uma vida de dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava uma vida independente de Deus, totalmente independente de Deus. E todos os dias, a todos os momentos, eu e você estamos sendo desafiados ou a comer da árvore do conhecimento da vida. Como assim? Quando algo chega diante de nós, nós temos a opção, a escolha de buscar o Senhor e perguntar a Ele como nós precisamos ou devemos proceder. Essa é uma atitude de dependência de Deus. Mas todas as vezes que eu me deparo diante de algo e eu ajo sem consultar o Senhor, sem compreender que existe um Deus soberano sobre mim, e eu tomo as minhas decisões baseadas apenas nas minhas convicções, eu estou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, esse amor ágape, ele representa esse amor sacrificial, capaz de entregar-se por esse Deus. Amém? Então, amados, amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus não se trata de um arrepio, e até pode haver arrepio. Não se trata de o coração acelerar, até pode acelerar, mas não se resume a isso. O verdadeiro amor a Deus, a verdadeira atitude de amar a Deus, ela é expressa através de uma decisão firme, aonde eu decido amar a Ele, porque esse é um princípio essencial para a minha vida. Esse é um princípio que é necessário para que eu viva. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, irmãos, quando Deus ele expressa esse amor ao homem, não significa que ele entrou em crise, em desespero, não. Apenas que ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão de expressar esse amor. E nós vamos ver, irmãos, esse amor, Deus ele sempre vai instruir no homem, Deus sempre vai durante toda a Bíblia. Nós vamos ver, quando nós olhamos lá para Êxodo 20, quando ele começa a estabelecer os mandamentos, os 10 mandamentos. E é interessante como é que funciona, porque Deus ele estabelece os 10 mandamentos através de Moisés.
E os judeus pegam aqueles 10 mandamentos e transformam aqueles 10 mandamentos em 613 leis. Presta atenção. Aquilo que era simples, o homem complica, torna complexo, complicado. Na atitude de tentar resolver, sanar algumas situações específicas, ele pega aqueles 10 mandamentos e transforma em 613 leis. E quando Jesus vem, e ele é questionado, nós vamos já ler sobre isso, ele é questionado pelos fariseus, pelos mestres da lei, ele pega esses 613 leis que vieram dos 10 mandamentos, e ele transforma em 2 mandamentos principais. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, Jesus diz, olha, isso aqui tem a ver com Deus. Tem a ver com amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou cumprir esses 4 primeiros mandamentos. E os outros 6 mandamentos, ele transforma em apenas um, que é amar pessoas. Se eu amo uma pessoa, eu vou cumprir esses 6 mandamentos. Então, olha o que diz lá em Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Essa é uma ordenança do Senhor e ele diz assim: ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Diga comigo, o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, em todo o tempo, Deus ele nos desafiou a amar a Ele, a nos dedicarmos a Ele, a nos entregarmos a Ele, a expressarmos esse amor através de uma atitude. E você vai ver que uma das maneiras de nós expressarmos esse amor é ensinando a próxima geração. E aqui, irmãos, como é desafiador, porque nós precisamos entender isso, que os nossos filhos, os nossos netos, quem está à nossa volta, precisa saber que há um Deus, que esse Deus nos ama e nós também devemos amá-lo. Amém? Então, amados, em Mateus 22, Jesus ele vai reforçar o que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Olha o que diz Mateus 22, a partir do verso 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Eu já falei, já ministrei sobre isso com vocês. Esses fariseus, esses peritos na lei aqui, mestres da lei, eles eram alguém que eles tinham decorado, memorizado essas 613 leis, e eles precisavam explicar essas 613 leis em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa, e aplicar essas 613 leis naquela situação específica. Então eles eram alguém que conheciam essas leis de trás para frente, da mais importante até a última. Então, quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele já esperava que Jesus falasse algo para que ele pudesse confrontá-lo. E ele diz assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus, ele reforça o que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Ele diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jesus estava dizendo, eu sei que você conhece isso que eu estou falando para você. Mas ele continua, ele diz assim, este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E é interessante que mais à frente, Jesus ele vai intensificar esse mandamento. Ele vai continuar dizendo que nós precisamos amar o Senhor, o nosso Deus. Mas quando parte para a pessoa, ele diz assim,
ame o seu próximo como eu vos amei. Então, irmãos, o Senhor, ele vem trazendo desde o Antigo até o Novo Testamento essa compreensão de que nós precisamos amar a Ele, que nós precisamos expressar esse amor através de uma atitude. Então, o amor, eu amo a Deus, irmãos, porque Ele é a fonte, Ele é o nascedouro de todas as coisas. A Bíblia diz que eu só o amo porque Ele me amou primeiro. Não há como eu amá-lo sem Ele ter me amado primeiro. Eu só consigo amá-lo porque Ele me amou. E é Ele, irmãos, e é somente Ele que é digno de toda a minha adoração, de toda a minha devoção. E eu quero falar uma frase, eu quero deixar essa frase para você, ela é uma frase do nosso pastor. E a primeira frase diz assim: amar a Deus é a expressão máxima de todo obediente. Se eu compreendo que eu sou obediente ao Senhor, esse amor que eu tenho por Ele, essa é a expressão máxima que eu posso manifestar. Então, se eu amo o Senhor, o meu comportamento e as minhas atitudes precisam validar essa minha fala. Se eu digo que amo o Senhor, as minhas decisões precisam confirmar que eu verdadeiramente o amo. As minhas atitudes no dia a dia, aonde eu estou, no meu trabalho, em casa. Sabe, eu creio que eu já falei sobre isso. Esse é um dos grandes desafios que nós temos, porque às vezes nós estamos no meio do trabalho, nós tratamos as pessoas bem, nós somos educados, nós de fato somos alguém assim que socialmente falando somos aprovados, mas às vezes não temos essa mesma delicadeza, essa mesma atitude com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Irmãos, e nós precisamos expressar esse amor, refletindo esse amor em qualquer lugar e em qualquer situação. Quantos estão entendendo? Amém? Olha para o teu irmão e diz: é desafiador, mas eu vou vencer. Amém? Nós precisamos ser aprovados, queridos, tanto em casa quanto em qualquer lugar onde nós estejamos. Então, irmãos, se eu amo a Deus, eu preciso ser obediente a Ele. Eu preciso me importar com a direção que Ele dá. Às vezes você está com um pensamento de algo. Quantos de nós sabemos como fazer? De repente algo no seu trabalho, de repente algo lá na sua casa, no meio da sua família. No geral, às vezes nós tendemos a buscar o Senhor quando nós não sabemos para onde correr. Quando ficamos totalmente perdidos e aí nós vamos buscar o Senhor, mas não é isso que Ele quer. Porque um dia, o Senhor, Ele deu uma direção para um homem. Quando Ele orienta Abraão a descer ao Egito, me corrija aí se eu estiver errado, o Senhor deu direção para que ele descesse, mas um dia, o filho dele, lembrando do que o seu pai tinha feito, ele pensou a mesma coisa: opa, o meu pai, ele desceu ao Egito, eu vou fazer a mesma coisa. Deus disse: não, você vai ficar. Então entenda, às vezes uma direção que Deus lhe dá a respeito de algo, a respeito de outra situação, Ele vai lhe dar uma direção diferente. É por isso que nós precisamos depender dEle, não só em situações em que nós não sabemos fazer, mas até mesmo aquela que nós já sabemos como fazer. Porque é possível que Ele nos dê uma direção. A minha esposa tem falado muito sobre isso. Quando um dia Abraão ouve que o Senhor manda ele levar Isaac a um lugar para que ele pudesse oferecê-lo como sacrifício. E 3 dias, depois disso, de 3 dias de caminhada, e ele está pronto para descer o cutelo, e o anjo do Senhor brada que ele não precisava mais fazer. Mas se Abraão tivesse permanecido ouvindo o Senhor somente no dia em que o Senhor disse para ele matar o garoto, ele teria feito. Então, irmãos, nós precisamos decidir ouvir o Senhor, nos importar com a opinião dele, nos importar com o que ele acha a respeito disso. Senhor, é esse trabalho mesmo que o Senhor quer?
Senhor, é esse veículo mesmo que o Senhor quer que eu compre? Senhor, é dessa maneira mesmo que o Senhor quer que eu faça? Sabe, se eu quero agradar a Deus, irmãos, eu preciso saber como me comportar, como me posicionar diante de cada situação. Então, se eu quero agradar o Senhor, eu vou rejeitar o que Ele rejeita, irmãos. E eu vou abraçar aquilo que Ele abraça. Se eu de fato amo o Senhor e quero expressar esse amor, eu preciso caminhar dessa maneira. Talvez você diga assim, pastor, mas se eu não amasse a Deus, eu não estaria aqui nessa igreja. De fato, nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas existem níveis de amor. E deixa eu dizer, é possível que Deus quer que nós cresçamos em nível de amor a Ele, em nível de dependência dEle. Amém? Quantos estão dispostos a crescer em nível, para um novo nível? Eu sei que em 2026 Deus vai nos elevar para um novo nível de amor a Ele, no nível de dependência maior dEle. Eu sei que Ele quer nos conduzir para isso, irmãos. Eu sei que Ele quer nos conduzir para isso. Então, a segunda coisa é que para que eu possa, se eu verdadeiramente amo a Deus, irmãos, eu preciso temê-lo. Então, amar a Deus é temê-lo. Diga comigo, amar a Deus é temê-lo. E temer, irmão, não é ter medo dele. Não é eu ficar com medo, não é eu me amedrontar com esse Deus, não. Mas temer a Ele é reconhecer que Ele é vivo, é reconhecer que Ele é galardoador, é reconhecer que Ele é presenteador daqueles que o obedecem. E olha o que diz Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Olha aqui para mim. Tudo que nós fazemos são sementes. As nossas atitudes são sementes. Irmãos, Deus não criou o homem para o inferno. O inferno não foi criado para o homem. A Bíblia nos garante que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas também estarão indo para lá todos aqueles que decidirem não amar a Deus, não obedecer a Ele. Então, queridos, se eu amo a Deus, eu preciso temê-lo, eu preciso reconhecê-lo, eu preciso obedecer a Ele. E eu preciso entender que, por mais que eu tente viver uma vida baseada nas minhas convicções, nas minhas verdades, mesmo que contrariem a verdade de Deus, irmãos, eu irei para um lugar que possivelmente eu não vou gostar. Eu vi uma frase, eu acho que foi de um pastor, que ele diz assim: você pode até tentar viver sem Deus, mas será terrível morrer sem Ele. Infelizmente, nós encontramos algumas pessoas que elas vivem a sua vida baseado nas suas vontades, e fazendo tudo aquilo que lhe dá na cabeça, achando que quando a morte chegar, ela terá o tempo de se reconciliar. Aliás, tem gente que acha que a morte não chega para todo mundo, menos para ele. Mas ele acha que em um dado momento, que a morte chegar, ele terá tempo para se reconciliar. Irmãos, e quantos eu já vi morrerem de forma drástica em um acidente, e de fato eu não sei se houve tempo para reconciliação. Então, entenda, queridos, eu preciso entender que Deus, Ele deseja e almeja que nós possamos passar a eternidade com Ele, mas essa é uma decisão de cada um individual. E eu preciso tomar essa decisão hoje, a cada dia, porque eu não sei o que me aguarda em 5 minutos, eu não sei o que me aguarda amanhã. Então tem muita gente brincando de cristianismo, e é necessário um tempo de reposicionamento. Amém?
Então, amados, terceiro, amar a Deus é a fonte de toda motivação pura. Se eu amo a Deus, a fonte de toda motivação sempre será Ele, conforme diz Romanos 11:36. Olha o que diz Romanos 11:36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Meu irmão, se eu amo a Deus, a minha motivação sempre será Ele. Aquilo que eu faço sempre será com o intuito de honrá-lo. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, a minha atitude, a minha maneira de viver, a minha maneira de agir, sempre será com a motivação de honrá-lo, de agradá-lo. Então, amados, olha o que diz Mateus 11:29 e o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados, aquilo que um dia foi pecado no passado, continua sendo pecado hoje. Aquilo que expressamente falando, ou uma atitude minha fazendo, que todo mundo pode ver, que é pecado, também é pecado quando está dentro de mim. Então eu preciso ajustar, alinhar o meu coração em relação a isso. Eu preciso alinhar as minhas motivações para que eu possa estar honrando o Senhor através da motivação que às vezes ninguém vê. Mas dentro de mim eu sei que há algo que não agrada ao Senhor. Quantos estão entendendo? Amém? Então, amados, se eu amo a Deus, eu preciso obedecê-lo. E para finalizar, amar a Deus é priorizá-lo em tudo. Aleluia! Diga comigo, amar a Deus é priorizá-lo em tudo. Ele, irmãos, Ele quer ser o primeiro, mas também quer ser exclusivo na nossa vida. E para que você entenda isso de maneira mais prática, no livro de Marcos, no capítulo 10, eu não vou ler, mas no livro de Marcos, no capítulo 10, no verso 17 até o 31, conta a história de um jovem rico. Esse jovem, ele chega diante de Jesus e ele chama-o de bom. E ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala sobre os 10 mandamentos. E ele diz: não, tudo isso eu já pratico desde a minha mocidade. Jesus disse: que maravilha! Então, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me siga. Irmãos, naquele momento, a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, porque possuía grandes riquezas. E o problema não é possuir grandes riquezas. O problema é quando essa riqueza ela ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E às vezes nós estamos colocando tantas coisas no lugar de Deus, tantas coisas que nós amamos mais do que o Senhor. É por isso que eu falo que somente estar numa igreja não define o quanto nós amamos a Ele. É possível que aquele jovem, ele era alguém que estava nos cultos, ele era alguém que cumpria, religiosamente falando, todas as leis. Era alguém que se olhava e dizia: ali vai um homem de Deus. Mas algo havia dentro do seu coração, a motivação do seu coração. E quando Jesus toca, ele decide não abrir mão daquilo. Irmãos, e para que fique mais claro ainda que não tem nada a ver com ter ou não ter, quando nós olhamos para outro texto, também não vou ler, o texto de Lucas 19, a partir do verso 1, nós vamos nos deparar com a história de um outro homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um coletor de impostos. E a Bíblia diz que um dia
ele quis tanto ver Jesus, ele sobe em uma árvore, Jesus olha para Zaqueu e diz: olha, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu sabia quem ele era. Ele sabia que de alguma maneira ele poderia ter na sua casa algo adquirido através de uma cobrança indevida. Ele não era alguém que assaltava com arma em punho. Ele era alguém que assaltava através de uma cobrança injusta. Mas ele sabia daquilo que havia dentro da sua casa, da maneira como ele caminhava. Sabe, ele era mal visto pelas pessoas. Se colocassem Zaqueu e o jovem rico, com certeza, até nós como igreja diríamos: esse aqui vai para o céu. Esse aqui já está com a passagem tirada para o... E os dois tiveram um encontro com o autor e consumador da vida. Os dois tiveram um encontro com Jesus. E ambos tiveram a sua decisão, o seu poder de escolha. Aquele jovem rico, ele decide não abrir mão daquilo que estava no seu coração. E Zaqueu disse: olha, Senhor, se um dia eu roubei algo de alguém, eu devolverei. E eu vou pegar metade do que eu tenho e eu vou dar aos pobres. Não se trata de ter ou não ter, mas se trata onde eu estou aplicando o amor do meu coração. Se trata de quem de fato é prioridade na minha vida. Então, amados, se de fato eu e você amamos o Senhor, nós precisamos tomar a decisão de expressar esse amor através de uma atitude. E nós vamos fazer isso obedecendo aquilo que está na sua palavra, nos esforçando, fazendo o possível e o impossível, para que nós possamos viver conforme condiz na sua palavra. Nós vamos fazer isso de maneira que aonde nós estejamos, mesmo que nós não precisemos abrir a Bíblia, mas as pessoas estarão lendo ela através da nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, para que nós possamos estar orando ao Senhor e tomando a decisão de expressar esse amor através de uma atitude diária. Talvez você diga assim: pastor, porque o senhor não sabe onde é que eu trabalho, o senhor não sabe aonde é que, por tantas coisas que eu passo, é porque o senhor não sabe como é lá em casa, o menino, o marido, a mulher. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A vida difícil não é só a sua, não. A vida difícil não é só a sua. E para lhe ajudar, a minha esposa colocou lá, a pastora colocou lá no grupo. Eu coloquei, foi você, né? Enfim, mas tem um plano de leitura bíblica. Amém? Anual. Talvez você ainda não tenha começado, mas é possível começar ainda. E para lhe ajudar nesse processo, anote essas duas frases aqui, nós vamos colocar lá no grupo. Quando você estiver lendo, quando você estiver fazendo o seu devocional, pergunte para o Senhor. Fale, como diz o Luciano Subirá, converse com o texto e pergunte: o que Deus falou nesse texto? O que Deus falou ao meu coração através desse texto? Porque você vai ver, eu tenho certeza, irmão, que tem muitas coisas que às vezes em um culto de domingo, na segunda-feira, você se depara com situações e você vai lembrar da palavra, sim ou não? Assim também é na nossa leitura, no nosso devocional. Às vezes nós vamos ler uma palavra e durante o dia nós estaremos diante de uma situação que vai nos fazer: meu Deus, graças a Deus que eu fiz a leitura desse texto, senão eu tinha tomado a decisão errada. Então ore ao Senhor, terminou de fazer a sua leitura, pergunte ao Senhor: o que Deus falou nesse texto? E a segunda pergunta: o que eu faço com aquilo que Deus falou? Porque Ele quer que nós transformemos essa revelação em uma atitude prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes, talvez não vai ser nem na sua vida, talvez vai ser na vida de alguém que está ao seu lado. E você vai ser capaz: olha, hoje fazendo meu devocional, Deus falou algo comigo a respeito disso. E Deus falou no meu coração isso, isso e isso. Quantos estão comigo nesse desafio? Amém? Não comecei ainda, dá tempo. Comece. Tá certo? Tá lá no grupo, nós vamos repostar.
no nome de Jesus. E eu quero orar por 2 grupos de pessoas hoje. Eu quero orar por um primeiro grupo de pessoa que precisa reconhecer esse amor de Deus. Talvez você é alguém que sempre vem à igreja, sempre visita uma igreja, mas você ainda não tomou a decisão de reconhecer, de se apropriar desse amor que Deus tem por você, que está lá em Mateus 3,16, que diz que Ele amou você de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer no teu lugar, para ser crucificado no teu lugar. Mas a Bíblia garante que ao 3º dia Ele ressuscitou para lhe trazer vida e vida com abundância. Então eu quero perguntar, quem está nesse lugar nessa noite e precisa fazer essa aliança com esse Deus? Precisa reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador. E você quer fazer isso hoje? Levanta a sua mão, eu quero te conhecer. Eu quero orar com você, no nome de Jesus.